Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite com mais uma aula para falar aqui um assunto de extrema importância juntamente com os irmãos, trabalhando aqui a temática, irmãos. Hoje a lição número 4, tá? Que nós iremos então dar continuidade, como havíamos mencionado, ao segundo passo da nossa revista, que é a revista 2. Então nós vamos trabalhar hoje o discípulo e a impureza. Então na aula passada nós trabalhamos o discípulo e a tentação. E aí nós estamos então adentrando agora na segunda etapa desta lição, que aí foi o discípulo e a tentação, agora o discípulo e a impureza, e depois nós iremos trabalhar para terminar essa segunda etapa, o discípulo e a idolatria. Então nesta noite nós vamos fazer aqui uma recapitulação bem breve da aula passada, que nós falamos sobre o discípulo e a tentação. E o texto que nós havíamos trabalhado era o texto da Epístola de Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 13, que nos diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1:13. E aí nós falamos um pouco então sobre o que seria a tentação. Nós trabalhamos de forma bem simples que tentação é um convite à transgressão. Quer dizer, a nossa natureza pecaminosa, ela já tem essa tendência de querer as coisas que são do mundo. E nós observamos então que nós somos tentados pela nossa própria natureza de querermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. E trabalhando esse aspecto como convite à transgressão, nós vimos também os elementos, ou podemos aqui afirmar, os agentes da tentação. Nós observamos que os agentes da tentação, nós aprendemos na aula passada que eram então, primeiro, o diabo, o adversário. Depois, nós trabalhamos ali de forma bem breve, logicamente, o mundo, porque ele vai utilizar o mundo para tentar então nos atrair para que venhamos a pender as coisas contrárias à vontade de Deus. Depois, nós falamos sobre o quesito, a carne, né? Sendo o terceiro elemento, que é nós mesmos, que é a nossa própria natureza pecaminosa, aonde tanto no calvinismo quanto o arminianismo vai trabalhar na questão dos 5 pontos, né? Tanto do arminianismo quanto do calvinismo. Um deles, então, é a depravação total, ainda que tendo ali uma pequena diferenciação entre o arminianismo para o calvinismo, mas trabalhando esse elemento, que é a carne. Que aí, quando nós falamos sobre a carne, eu mencionei aos irmãos que a carne é sarx no grego, que trabalha tanto o conceito no sentido de corpo físico, dentro daquilo que é a etimologia da palavra sarx, mas também vai apresentar um elemento importantíssimo que é, na verdade, a vil concupiscência, o apetite desordenado, que é, na verdade, a nossa natureza pecaminosa. E aí depois nós vimos ali, na nossa lição, no segundo tópico, a tentação se manifesta através do corpo, depois da alma e do espírito. Depois nós fomos para o último tópico, que é o tópico de número 3, como vencemos as tentações? E aí nós vimos ali, resistindo e fugindo e reavaliando-se. Então na aula de hoje nós vamos falar também sobre o discípulo e a impureza, que é a 4ª aula da revista 2. Uma lição muito maravilhosa, onde nós vamos trabalhar alguns elementos importantíssimos concernente à palavra do Senhor, para que possamos então termos aí um momento maravilhoso juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando e aqueles que estarão vendo e ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa, de uma forma toda especial, falar aos vossos corações da necessidade de nós lutarmos contra a nossa própria natureza e também não cairmos, né, na tentação e podemos então também, né, vencermos aqui a questão do quesito impureza. E aí nós vamos observar, por exemplo, que o nosso texto introdutório, texto base da nossa lição de hoje, vai falar então
lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3, que nos diz assim: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, esse é o texto base para nós aqui trabalharmos, alguns aspectos sobre a questão da impureza. Os nossos objetivos são, primeiro, decidir viver em santidade diante do Senhor. Segundo, renunciar toda forma de impureza, guardando a palavra de Deus em seu ou em nossos corações. E terceiro, nós temos aqui também manter-se puro diante das concupiscências do mundo e das artimanhas de Satanás. E aí nós vamos então para a nossa introdução, uma lição, como eu já disse, maravilhosa. Quem também nos acompanha em nosso canal pode dar aí a continuidade a este curso, as palestras, as aulas de forma bem objetivas, para que aqueles que têm também o desejo ou que talvez ensinam a palavra do Senhor através do discipulado na sua igreja, você pode, na verdade, através das nossas aulas, conseguir fazer ali então, por exemplo, pegar alguns aspectos, alguns subsídios teológicos, para que você possa também fazer a sua aula, preparar a sua aula e que essa aula venha a ser abençoada para aqueles que você ministra. Então nós temos a nossa introdução sobre o discípulo e a impureza. A vida cristã exige constante vigilância, perseverança e santidade do discípulo em sua caminhada à Nova Jerusalém, onde só os puros habitarão. Onde a Bíblia nos fala em Apocalipse 21, versículo 27, nos diz assim: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida, do Cordeiro. É logicamente que nela está se referindo à Nova Jerusalém. E aqui nós não vamos entrar em pormenores, mas nos mostrando já uma questão de importância de nós vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. E aí diz assim: Todavia a Escritura declara que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E isso, Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18. Para nós concluirmos aqui então o nosso pensamento introdutório, vai nos dizer já no finalzinho do nosso parágrafo aqui da introdução: nesta lição você conhecerá o maior obstáculo à santificação do cristão, a impureza. Então veja bem, irmãos, primeiro tópico da nossa lição: a impureza, um obstáculo à santificação. E aí nós vamos ver o que é impureza primeiramente. E por que ele é um obstáculo à nossa santificação, à nossa vida com Deus. E aí nós temos aqui, os dicionários definem o termo impureza como sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade, mácula e etc. Assim, o que se encontra em estado de impureza está ou é impuro, imundo, contaminado, sujo, sórdido, sensual, lúbrico, inquinado, imoral, obsceno e etc. Então veja bem, Israel, um povo chamado para ser santo. Quando nós observamos essa expressão, que é o nosso primeiro subtópico do primeiro tópico, a qual tem por título a impureza, um obstáculo à santificação, nós já a definimos aqui o que é impureza. Impureza vai trabalhar um elemento, um aspecto, aonde está sujo, sórdido, aonde vai nos mostrar aqui pelo dicionário algo imundo, algo impuro, sensual. E aí nós vamos observar que Israel é um povo chamado para ser santo. E nós temos alguns textos bíblicos separados, apenas para nós mencionarmos aqui aos irmãos, para os irmãos verem que Deus ele é santo e como santo ele requer que o seu povo venha também ser santo. Veja bem, Levítico 20, 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus.
Olha só. Depois nós temos Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Deus requer do seu povo santidade. E aí nós vamos ver no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós observamos então esse elemento importante, que é nós sermos santos para agradarmos a Deus, buscar viver uma vida de santidade. E a Bíblia está dizendo, através daqui do elemento a qual está proposto pela nossa lição, que Israel é um povo chamado para ser santo. Se você observar no mapa mundi, Israel ele é menor do que o menor estado do Brasil. E nós observamos que a sua extensão territorial é muito pequena. Um dia de carro, quando estive o ano passado, está fazendo exatamente um ano, a qual estávamos ali em Israel, o nosso guia, segundo o nosso guia, ele dizia o seguinte, Moti, o nosso guia, dizia que um dia de carro sem parar, você só não parando em lugar nenhum, você atravessa Israel inteiro. E aí você observa que Israel é um estado tão pequeno, um país tão pequeno, mas que traz toda uma situação, vamos dizer assim, demonstra, desde o período bíblico, uma atenção mundial. Até hoje nós observamos isso. Na sua cultura, nós observamos uma diferenciação relacionada às outras culturas. E aí nós observamos então que eles foram chamados, naquele contexto do Antigo Testamento, para ser um povo separado, um povo obediente, um povo que viesse até mesmo dentro de restrições alimentares, que aí nós vimos no Antigo Pacto, que alguém, quando comesse animais que podiam e não podiam ser comidos. Deus faz um cardápio para o seu povo, mostrando que até alguns tipos de animais não podia ser comido. Então, para os irmãos verem como que, na verdade, Deus requer a santidade do seu povo, porque é Ele que santifica. Mas nós precisamos, como diz a Epístola aos Hebreus, buscar a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí nós observamos então que Israel, ele foi chamado e havia vários rituais concernente à purificação, para que eles viessem a ser uma nação santa, separada, e que viesse então a glorificar o nome do Senhor. E eu imagino que até mesmo na época, quando olhamos aí os livros de teologia, livros histórico-culturais, onde vão trabalhar alguns aspectos, alguns elementos, que demonstram até que as culturas na época não tinham uma higiene tão boa quanto nós temos hoje. Só que Israel, ele tinha uma diferenciação pelo chamado que Deus havia feito a eles. Havia colocado, através da palavra do Senhor, restrições para que eles viessem, então, a poder viver de forma que agradasse ao seu Deus. E aí nós vamos observar alguns rituais, que eu não vou mencioná-los todos aqui, apenas alguns elementos bem rápidos, porque eu quero ser bem sucinto, como sempre estamos fazendo, para que as aulas sejam um pouco mais breves, para dar apenas alguns aspectos aí teológicos, algum subsídio para que o irmão, que uma irmã, que estudar esta lição possa agregar à sua aula. E aí nós vamos observar, por exemplo, que quando Israel, uma mulher tinha um filho, quando tinha um menino, ela ficava impura 40 dias. Quando era uma menina, ficava 80 dias. E aí havia outros aspectos também que nós não vamos aqui mencionar. A igreja, uma noiva, é o segundo subtópico. A igreja, uma noiva imaculada. Quer dizer, sem mancha, sem mácula, pura, sem impureza. Até porque nós já vimos aqui que no primeiro tópico, que ainda estamos, está aqui como, vamos dizer assim, título do nosso tópico, a impureza, um obstáculo à santificação. Quer dizer, tenta impedir que nós venhamos a ter uma vida santa na presença do Senhor. E aí, com certeza, desagradaria ao nosso Deus.
viveria no moldes do mundo. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo menciona Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, não vos conformeis com este século, mas não vos amoldeis a este mundo, mas renovai a vossa mente no vosso entendimento, para que podeis compreender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aí nós observamos aqui, tal como Israel, o imperativo moral do Evangelho é a santificação. A igreja é santa, imaculada, seus membros não podem contaminar-se com as práticas impuras do mundo e do seu príncipe, que foram julgados e condenados pela morte expiatória de Cristo. E aí nós vamos observar, por exemplo, porém, o cristão não é obrigado a cumprir os rituais de purificação dos hebreus, porque já está purificado pelo sangue de Jesus. É lógico que apenas estamos fazendo aqui uma inferência do Antigo Testamento e do Novo, mostrando elementos do que Deus tinha como pacto com o povo de Israel, que agora nós temos então alguns elementos do pacto de Cristo com a sua igreja. É por isso que a Israel tinha suas, vamos dizer, suas restrições alimentares, tinha toda uma questão ritualística, tinha a lei como forma, deles pautarem a sua vida. E agora nós temos então o Novo Testamento, e logicamente nós temos o Antigo como inspirado de igual forma, até porque é a palavra de Deus, mas sabendo que lá estavam algumas restrições para Israel. E que agora no Novo Testamento as restrições ou os elementos aonde a Bíblia nos apresenta o caminho a qual nós devemos viver e agir conforme o querer do Senhor. E aí nós vamos observar, por exemplo, aqui, que nós somos santificados pelo sangue de Jesus. E quando fala sobre o sangue de Jesus, nós temos um texto que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha só, irmãos, o sangue de Jesus só nos purifica se nós termos e mantermos comunhão uns com os outros no sentido horizontal, para então sermos abençoados no vertical. Que aí o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. E aí nós temos aqui, por exemplo, para nós também darmos continuidade, estamos debaixo da graça e não da lei. E pela graça somos salvos. Como diz Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a graça, não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras para que ninguém se glorie. Então quer dizer, nós somos salvos por Cristo na cruz do Calvário, somos salvos pela graça, que é o favor imerecido, que é o próprio Cristo na cruz do Calvário, que pagou um preço pela minha, pela sua vida, por a vida daqueles que estão lá fora, que carecem de ouvir a palavra de Deus e que Deus quer nos usar para isso, e é por isso que nós precisamos viver uma vida de santidade, para demonstrar às pessoas uma forma diferente de novidade de vida para se viver na presença do Senhor. E aí nós vamos observar aqui, não podemos nos entregar nosso corpo à prostituição, à impureza, à lascívia, pois somos templos ou templo do Espírito Santo. Então, irmãos, aquilo que Deus tem para nossas vidas é tão grande e maravilhoso que Ele quer um povo separado, para que este povo venha ser o pregoeiro da sua palavra. Venha testemunhar de Cristo para que as pessoas possam ver Cristo através da sua vida e possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. E aí então, o chamado de Israel, ele traz alguns elementos importantes que vão trazer luz para aquilo que nós temos como chamada também específico no Novo Testamento, através de Cristo na cruz do Calvário para a sua igreja.
O nosso segundo tópico, modelos de impureza. A vida de pureza é um imperativo para o crente. Fuja da impureza em qualquer forma que se lhe apresentar. Isso nós falamos um pouco sobre a questão da aula passada, né? Quando nós falamos sobre o que era a tentação, o discípulo e a tentação, né? E aí nós falamos um pouco também sobre essa questão, que aqui a nossa lição, ela pontua, então, no segundo tópico, o primeiro subtópico, um elemento importante, uma passagem bem conhecida e importantíssima para a aplicação às nossas vidas. Onde vai falar, por exemplo, os olhos impuros. E lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 22 e 23, vai dizer que se os teus olhos, que os olhos é a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão trevas serão a sua vida. E aí ele vai trabalhar a questão, por exemplo, aqui da passagem, né, do próprio Davi com Batseba, aonde ele era para ter ido ao campo de batalha, e alguém até pensa que aquele episódio foi algo casual. Irmãos, com certeza, a Bíblia ela é um resumo, ela é a palavra de Deus inspirada, com certeza inerrante, nós cremos na sua inspiração plenária, que é total, e nós sabemos que a Bíblia ela trabalha, né, alguns elementos de forma objetiva, para que não venha a ser tão grande, até porque se fosse escrito, como diz lá no Evangelho de João, todos os milagres de Jesus não caberia em livros, porque seriam muitos livros. E a Bíblia do tamanho que ela é hoje, muitas pessoas ainda não leem, né? Então, logicamente, ela já tem o tamanho adequado para justamente os homens entenderem a vontade do Senhor. Mas ali, com certeza, ela já trocava algum olhar com Davi e assim por diante. Isso dá a entender porque nós observamos que Urias era um soldado de Davi de frente de batalha, era um soldado reconhecido, era um soldado que morava próximo do palácio, segundo o livro da CPAD que trabalha esses elementos, do Esdras da Costa Bento e outros coautores. E aí nós observamos que ele morava muito próximo do palácio para proteger Davi. E ele então, bem provável que ele sabia o horário do banho de Batseba. E ele chega então no terraço, olha, aí o texto na sua narrativa dá a entender que ele pergunta meio que aleatoriamente, mas ele manda aquela mulher, aquela jovem vir até o palácio, ele se deita com ela, ela engravida. Depois Davi então embebeda o seu marido, manda ele para a sua casa, traz ele do campo de batalha, mas ele ainda assim, fiel, eu até costumo dizer quando prego sobre isso, que ele foi mais justo do que o seu próprio rei, porque quando ele veio do campo de batalha, antes mesmo de ser embebedado, pela primeira vez, Davi manda ele deitar com sua mulher, ir para sua casa para que dissesse que o filho fosse dele, não de Davi. Mas aí ele não vai, ele dorme na porta do palácio, guardando o próprio rei. E a Bíblia ainda fala, ele menciona que não queria ir para sua casa, porque como ele iria para sua casa, se ele tinha que guardar o rei, e a arca do Senhor estava em tenda, juntamente com os demais soldados e com Joabe. Então veja bem, irmãos, olha a fidelidade deste homem. Mas ainda assim ele foi enganado pelo próprio rei. Davi fica furioso, não sabe o que fazer, embebeda ele. Mesmo assim ele dorme na porta do palácio. Depois Davi vê que ele não vai para sua casa. Então Davi faz uma carta, manda para Joabe. Ele mesmo leva a carta, ele não lê a carta. Se fosse hoje, talvez alguém leria. Talvez não teria essa fidelidade. Mas ele leva fielmente, não lê a carta e ele é colocado na frente da batalha para que viesse morrer. Então Davi, ele foi então envolto por uma sensualidade, por uma questão de impureza. Não se manteve puro, ainda que era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim tinha uma fraqueza. E nessa fraqueza ele acabou pecando, ele não fugiu. E é por isso que a lição nos mostra os modelos de impureza. O primeiro, olhos impuros. Para nós cuidarmos para onde estamos olhando. E aí nós vamos observar aqui, para nós não ficarmos muito tempo,
Nós vamos aqui, por exemplo, mencionar que no Salmo fala para nós não colocarmos nada impuro diante dos nossos olhos. E aí eu vou trabalhar aqui de forma bem assim, objetiva. A questão, por exemplo, da internet, a questão do Facebook, WhatsApp, né, dos meios, das redes sociais, dos meios de comunicação. Nós cuidarmos com o que vimos, do que observamos, do que olhamos, para não cairmos em tentação. Porque a impureza é um obstáculo à santificação. Quer nos separar de Deus, quer nos separar da comunhão com o nosso Senhor. E aí nós observamos aqui, por exemplo, né, desejos impuros, o nosso segundo subtópico. Primeiro, olhos impuros. Agora, desejos impuros. Como nós falamos no início desta aula, sendo o ponto de contato, de introdução, né? Trabalhando um elemento da aula passada para introduzirmos a aula de hoje, nós falamos sobre a natureza pecaminosa, onde a Bíblia chama de carne, que aí no grego é sarx. E aí nós observamos que a nossa natureza ela tem a tendência a querer aquilo que é contrário a Deus. E isso são impurezas, são atos, atitudes pecaminosas. E aí nós vemos aqui, por exemplo, não são apenas os desejos sexuais ilícitos que contaminam o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, relaciona o capítulo 5, versículo 19 ao 21, as obras da carne. E ele vai ali fazer uma apresentação dessas obras da carne, nos mostrando o seguinte: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E aí nós vamos ver o fim dos que a praticam é o inferno, a condenação eterna. E eu costumo dizer que Deus ele quer nos salvar, mas o homem, por muitas das vezes, vive de forma deliberada, não procura agradar ao seu Deus, não procura viver de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos procurar não cair na impureza, não aceitarmos aquilo que o adversário, por muitas das vezes, utiliza o mundo e até mesmo para nos induzir, porque a nossa natureza ela já é caída. Então nós temos aqui, por exemplo, para contrastar a questão da impureza, que aí vai trabalhar as obras da carne, o próprio apóstolo Paulo menciona em Gálatas o fruto, no singular, do Espírito, que é uma das aulas da primeira revista, e nós falamos aqui, e você pode observar no nosso canal, você que ainda não é, na verdade, inscrito, se inscreva, você vai ver todas as aulas, e aí vai estar ali, por exemplo, a aula sobre o fruto do Espírito, a aula que está trabalhando este conceito teológico, bíblico, que aí vai falar o seguinte: mas o fruto no singular do Espírito é amor ou alegria, amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas não há lei. É o caráter de Cristo, através do fruto do Espírito, colocado em nossas vidas em obediência à vontade do Senhor. Depois nós vamos observar como permanecer puro. E aí nós temos aqui então que o mundo ele jaz do maligno. E nós precisamos vencer este mundo, a qual já está maculado com a impureza. Já é impuro, porque na verdade após a queda, o homem em si, todas as suas atividades foram atingidos pelo pecado. E com isso nós observamos, por exemplo, o primeiro subtópico, crucificando a carne, crucificando a nossa natureza pecaminosa. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20,
que logo não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Vive na fé do Filho do nosso Deus, que é Jesus. Então Cristo agora vive nele. Ele vive nas nossas vidas, quando nós a entregamos ao Senhor e procuramos viver de acordo com a sua vontade. Logicamente, pela sua graça maravilhosa, porque nós em si somos falhos e fracos, mas Ele nos ajuda, nos dá força através da sua graça para que possamos viver a sua vontade dentro daquilo que é a palavra de Deus. E nós vamos observar, por exemplo, irmãos, aqui, bem rapidinho, que nós fomos crucificados com Ele para vivermos na vontade do Senhor. Depois nós temos desviando os olhos do mal. A Escritura adverte: não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Provérbios capítulo 23, versículo 31 e 32. Então olha só, nos mostrando o quê? Desviando os olhos do mal, porque alguém é tentado nesta área, outro é tentado em outra área, e outro é tentado em outras áreas, e assim nós vamos observar, para não enumerar situações adversas e que somos aí tentados. Mas cada um tem uma fraqueza ou é tentado em um aspecto, em uma área. E aí você vai observar que a Bíblia traz essa aplicação do vinho por ser algo cultural da época bíblica e também porque ele é também nocivo. Por mais que nós possamos aí, vamos dizer, alguém pode tomar, ainda que eu não beba, alguém pode querer tomar, mas o problema é que ele vai tomar e às vezes de uma ele vai tomar várias. E aí com certeza vai trazer desastre para a sua vida. Vai trazer complicações adversas para a sua família, para os seus filhos, destrutivas, tanto que o Alcoólicos Anônimos, que é uma instituição humana, ele fala no seu lema: evite o primeiro gole. E às vezes tem cristão que diz que pode tomar um pouquinho. Ainda que nós sabemos que a Bíblia, ela adverte, na verdade, a bebedeira, mas eu prefiro não tomar nem o primeiro gole. Tem alguém que vai dar 1 a 51. Então é preferível evitar. E aqui a Bíblia nos mostra esse elemento, mostrando aqui um aspecto para não ficar olhando para ele, para o vinho, quando ele se mostra vermelho, resplandecente no copo, para não ser seduzido, para não tomar de forma demasiada. E aí aplica-se a outras situações também, que aqui nós não vamos entrar em pormenores, mas aí nós temos um pouco mais à frente, renovando-se no Espírito. E aí nós temos aqui a salvação é imediata, ocorre quando o pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nesse exato momento, ele é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios 4:30. Não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Que o Senhor possa nos guardar de uma forma toda especial. Nós temos aqui também o caminho do justo, é como a luz da aurora, como mencionamos ali outrora no início. Contudo, cabe ao crente, ao salvo, ao cristão, ou aquele que milita na fé, renunciar a si mesmo, crucificar as suas paixões e renovar-se no Espírito, como ensina as Escrituras em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24 e 25 ao 32. Que nós não vamos aqui fazer essa leitura em si, mas nós vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por você que está aí conosco, aí nessa aula, que o Senhor possa ter abençoado de uma forma toda especial. Receba esta palavra como algo da parte de Deus para a sua vida, sabendo que nós somos falhos, temos dificuldades, mas que o Senhor, Ele nos ajuda e nos dá força para vencermos as nossas dificuldades e os problemas do nosso dia a dia, sabendo e tendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí na aula que vem nós teremos então o discípulo e a idolatria. Então nós vamos ver que a idolatria é muito além de um poste ídolo ou de um terafim, como citava no Antigo Testamento, onde era mais restrito
a questão da idolatria a um ídolo do lar, né? Então nós vamos fazer uma oração, agradecer a você que está conosco e aqueles que hão de ver e ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta noite maravilhosa, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por esta noite, por cada um dos teus filhos que estão vendo esta aula, aqueles que estarão vendo durante a gravação, após a gravação, e aqueles que sempre haverão de ver. Obrigado por tudo, abençoe também o nosso canal e que pessoas possam ser tocadas mediante a presença do Teu Espírito sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus.